Esperando os irmãos entrarem. Logo, logo o pastor Dilon também já está na área. Que bom poder mais uma vez estar com vocês. Deixa eu ver aqui se nosso pastor já está conectado aí. Estou aguardando ele entrar aí para a gente começar a nossa live de hoje à noite. Ah, entrou aí, já deixa eu chamá-lo. Vamos lá, o pastor Dilon já está entrando aí para a gente conversar um pouquinho hoje à noite. Olá, amigo Fabrício. Tudo vai bem por aí? Graças a Deus, tudo bem. Que bom. Que bom podê-lo receber nesse momento tão precioso, né? De uma forma diferente. Já tive a honra de recebê-lo aqui na minha casa com a pastora Sinorá, mas agora estou recebendo pela internet, né? Mas que bom que nós temos essa ferramenta também hoje, né? Verdade, Fabrício. É um prazer estar com você, com os irmãos aí de Araucária e todos aqueles que vão estar conosco nessa live nessa noite. Prazer mesmo. Que bem, que bem. Pastor, quero te agradecer, né, por poder estar conosco nessa live. Logo alguns irmãos já estão começando a entrar, algumas igrejas nossas também. E tudo que nós vamos conversar daqui um pouco mais, falando um pouco da história da Shalom, né, conhecendo a Shalom. E nada melhor do que ter o pastor, nosso pastor presidente, pastor Odilon Vergara, né, presidente da organização da Shalom, ter você conosco hoje, iniciando esse momento tão precioso. Vamos poder, nas próximas lives, conhecer os pastores das nossas igrejas, também conhecer a história de cada igreja. Eu creio que é um presente de Deus para todos nós aí que sempre estamos conectados e fazemos parte da família Shalom, seja ela no Brasil ou fora do Brasil. Então, muito obrigado por você ter aceitado esse convite e sejam muito bem-vindos todos vocês que estão entrando aí agora nessa live, né, junto com o pastor Odilon, onde ele vai compartilhar conosco um pouquinho a história da Shalom. Pastor, tudo bem com você, pastora Sinorá? Estamos bem, graças a Deus. Estamos trabalhando de casa, muitas reuniões a partir daqui. E a Sinorá está bem também, trabalhando bastante, servindo e aprendendo nesse tempo, comunicarmos, né, de forma virtual. Tem sido bom, estamos aprendendo muita coisa, graças a Deus. Estamos bem. Que legal. Graças a Deus, que bom. Nós aqui também estamos bem, aprendendo a lidar com essas ferramentas, mas tem sido algo muito bom, muito prazeroso poder, de uma forma diferente, a palavra de Deus ser anunciada aí para todos os irmãos e aqueles que também não estão hoje congregando numa igreja, mas estão nos vendo, e a palavra tem chegado para muitas pessoas, né? Pastor, sabe, hoje à tarde eu estava preparando um pouco essa live aqui, e eu lembrei que eu tinha um DVD da nossa igreja de 20 anos. Uau. E aí eu comecei a assistir esse DVD, né? Porque nós vamos falar um pouco sobre a história da Shalom. E como foi gostoso poder relembrar algumas histórias tão preciosas que nós já vivenciamos como Igreja Shalom. E eu creio que Deus tem coisas novas ainda para nós, né? Deus é um Deus de novidades. Mas como é bom poder olhar e relembrar aquilo que Deus fez e saber que nós estamos indo no caminho correto, debaixo da graça, debaixo da bênção do Senhor Jesus. Então, pastor, queria que você, já temos bastante irmãos aí que entraram, queria que você pudesse se apresentar, né, para aqueles que não te conhecem, que estão vendo essa live. E aí nós vamos pensei de fazermos, dividir ela em 3 partes. A primeira, o pastor contar um pouquinho da história do pastor, da Igreja Shalom, como ela se iniciou, né, e aí depois nós fazemos a segunda parte, onde a gente poderia relembrar alguns momentos de toda essa trajetória que mais marcou o pastor, né? Como, por exemplo, talvez o primeiro casamento, o primeiro batismo que o pastor fez, de quem foi, se o pastor lembra, né? Essas coisas que marcaram a história da igreja. E aí, quando nós estivermos já um pouco quase próximo do final, nós abrimos para alguns irmãos perguntarem alguma dúvida que tem, ou relembrar alguma história de todos esses anos que a Shalom está tendo, né? Muito bom, Fabrício. Você está bem em sua casa? Os irmãos por aí estão bem, Araucária? Como estão? Graças a Deus, pastor, estamos todos bem.
né? Camila, Tito, Bela, estamos aí na expectativa, né? Mais 2 meses e a Bela chega aí para nos alegrar ainda mais, né? Junto com o Tito. A igreja está bem também, os irmãos estão todos debaixo da graça e favor do Senhor, né? Muitos irmãos nós temos também utilizado a ferramenta da internet, né? Das redes para conversarmos e marcarmos reuniões. E graças a Deus, Deus tem guardado todo o nosso povo e tem sido um tempo muito precioso. Legal. Ok. Para você que está conectado conosco hoje à noite, que não me conhece, meu nome é Odilon, eu sou casado com a Sinorá, somos casados há 39 anos. Nós temos 3 filhas. A Midian é uma médica muito abençoada, casada com o Zaqueu, um pastor da minha equipe, né? Ele me ajuda na sede também, na nossa igreja lá do Portão, e eles têm 3 filhos, são os nossos 3 netos, o Davi, a Olívia e a Lúcia. Estamos com muita saudade dos nossos netos nesses dias, porque por conta do distanciamento social e cuidados, não temos nos encontrado. Sentimos realmente muita falta deles. Temos a nossa segunda filha, Thalita, é uma psicóloga muito abençoada também, e casada com Anderson. Eles moram em Santiago, no Chile. Thalita tem feito um excelente trabalho como psicóloga nesses dias. Sabemos que há tantos traumas e há tantas questões emocionais que precisam ser ajudados a resolver no meio das pessoas, e ela tem feito um trabalho extraordinário. E o Anderson trabalha numa multinacional lá em Santiago. E temos a Rebeca, nossa caçula. Ela fez economia e é diretora hoje da nossa escola, e casada com o Tiago, que nos ajudam, né, na sede, no Ministério de Acolhimento, um ministério muito importante na nossa igreja. Eu e a Sinora nascemos no Rio Grande do Sul. Eu venho de uma família pequena, meu pai, minha mãe e 2 irmãs, a Noemi e a Vera, que moram lá na cidade de onde eu vim, que é Pelotas. Eu, até os 17 anos, trabalhei na roça com meus pais. Aos 18 anos, eu fui para o quartel em Pelotas, morava no interior, e lá eu fiz o 2º grau. E no 2º ano do 2º grau, eu conheci a Sinorá na sala de aula, onde eu estudava, e foi ela que me falou de Jesus, né? E eu fiquei maravilhado, né, com aquilo que ela estava me contando, ainda que eu, desde cedo, meu pai e minha mãe sempre me ensinaram a Bíblia, me levaram na igreja que eles frequentavam, que era a igreja episcopal, a igreja oficial da Inglaterra. E então, aos 18 para 19 anos, eu conhecia Jesus. A Sinorá me levou numa igreja batista, onde ela frequentava, e a primeira vez, a primeira noite que eu ouvi a palavra de Deus no culto evangélico, eu entreguei minha vida a Cristo. E isso mudou completamente aquilo que eu tinha de planos para a minha vida. 3 anos depois, nós nos casamos, e em 1983, Deus nos trouxe para Curitiba. Eu não conhecia essa cidade, havia passado uma vez só aqui, mas orando, claramente Deus nos falou para virmos para cá. Então, pegamos as nossas coisas, pouquinhas coisas, e chegamos nessa cidade. Eu e a Sinorá com dinheiro para vivermos aqui 2 meses. E encontramos nessa cidade um favor de Deus extraordinário. Fui fazer faculdade no Seminário Teológico Batista e me formei em 1986. Na certeza de que voltaria para o Rio Grande do Sul, porque era meu sonho pastorear naquela cidade de onde viemos, um povo muito amado e querido, e também perto da nossa família. Porém,
Deus tinha um outro plano. No último ano, né, do seminário, no mês de junho, o pastor Marcílio da Primeira Igreja Batista, que eu tinha uma grande amizade, ele me pediu uma ajuda, dizendo ele para mim que lá na Vila São Pedro, que eu não sabia onde era a Vila São Pedro, eu morava aqui na Água Verde e trabalhava aqui no centro da cidade, nunca tinha ido para lá, tinha uma congregação que o pastor tinha ido embora. E ele pediu minha ajuda para ficar um mês lá, até que ele arrumasse um outro pastor. Então, prontamente, eu e a senhora fomos para ficar um mês lá naquela pequena congregação. E eu não sabia que existia Rua Alferes Pedro Magno de Barros, e muito menos que havia um menininho chamado Fabrício, que ia nascer lá naquelas imediações e que estaria fazendo uma live comigo em 2020. Eu não sabia nada disso. Tá vendo só? É verdade. É verdade, pastor. Eu acho que era 311 o número lá, não era, Fabrício? Que número era lá? 311. Eu acho que era 311. Também. Eu já nem lembro. Eu acho que era isso. E aí, Fabrício, quando eu cheguei lá, foi uma coisa muito, muito interessante. Eu, pela primeira vez, né, cheguei na Vila São Pedro, vi aquela congregaçãozinha, um salãozinho muito pequeno lá no fundo, e falei no culto da manhã, um grupo aí de umas 25, 30 pessoas, uma igreja muito pobre, muitas dificuldades, e muito, muito aparentemente não muito receptiva, pelo menos na minha visão, primeira impressão que eu tive, né? Eles me deram 10 minutos para falar domingo de manhã, não gostei, porque sempre gostei de falar. E à noite o culto começava às 7, acabava às 8, então eu achei que isso não era muito legal. Mas, como era só um mês, eu fiz o trabalho num mês lá, e aí eles me pediram para ficar até o final do ano, porque eles não tinham conseguido pastor ainda, e nós iríamos embora em dezembro. Então, ficamos até dezembro, e acabou que eu fui a Pelotas, acertei a minha ida para lá, e voltamos a Curitiba para pegar nossa mudança e receber a carta oficial, né, o convite oficial da igreja. E aqui desde outubro, esperando essa carta, ela não veio em outubro, não veio em novembro. E nesse meio tempo, os irmãos lá da congregação, né, da Vila São Pedro, me convidaram para eu ficar de pastor, mas eu não queria, porque eu tinha sonhos. A igreja de Pelotas era grande, tinha 100 membros. Eu queria pastorear uma igreja com uma estrutura e uma igreja maior. Sonhava com uma igreja maior, grande. Mas essa tal de carta não chegou. E eu coloquei uma data até 30 de novembro, que se a carta não chegasse é porque Deus queria que eu ficasse, nós ficássemos aqui. Dia 1º de dezembro eu estava muito chateado, porque a carta não tinha vindo, e agora eu tinha esse voto com Deus, eu precisava ficar aqui. Então, me formei em 86 e assumimos essa pequena congregação. Muito pobrezinha, entrava 2 salários mínimos, uma igreja muito tradicional, não podia bater palma, não podia dar aleluia, mas começamos a trabalhar, dedicamos ali a nossa vida, saímos da Água Verde para morar lá na Vila São Pedro. A igreja não tinha como me pagar um salário que me permitisse pagar aluguel, porque com 2 salários mínimos se pode fazer pouca coisa. Então, nós fomos morar nos fundos de uma casa de uma irmã lá da igreja, que é a tia Rose, muito querida. Fomos morar numa meia aguinha lá, numa meia água, numa edícula que era a churrasqueira deles, né? Midian tinha 1 aninho de idade, e ali nós começamos a trabalhar, e o favor de Deus veio, as coisas começaram a acontecer, começaram a converter as primeiras pessoas. E eu visitava muito, né? Todo dia de manhã eu ia lá para aquela salinha lá da igreja,
não tínhamos telefone, não tinha como comprar. Eu ficava lá lendo a Bíblia e orando, esperando que alguém fosse falar comigo, mas ninguém ia. E assim eu passava as manhãs. E ia em casa, almoçava, 1h30 pegava a minha Bíblia e saía pela Vila São Pedro andar, sem destino, procurando alguém que quisesse receber uma visita, uma oração, conversando com as pessoas na rua. E assim foi os primeiros dias lá na Vila São Pedro, com a igreja que chamava Igreja Batista do Jardim Urano, que aquele que nascia era do Jardim Urano. E Deus teve misericórdia de nós, nos abençoou e começou a converter pessoas e trouxeram outras pessoas. Começamos um culto na casa, que não era nem célula que a gente chamava. Esse culto cresceu bastante. Depois tínhamos 2 cultos e fomos aí trabalhando já com célula. As receitas da igreja aos pouquinhos foram melhorando. Nós começamos a juntar lista telefônica. Eu acho que você nem lembra o que é isso, mas lista telefônica era um manual muito grande, né, que a Telepar distribuía, todo ano mudava. Sim. Começamos a juntar a lista telefônica junto com as mulheres e os homens e compramos uma Kombi, que eu não tinha carro. Compramos essa Kombi para a igreja para trazer as pessoas que vinham a pé. Era muito longe onde eles moravam e não tinham carro. Então, no domingo, antes do culto, eu colocava minha gravatinha de crochê marrom, pegava a Kombi velha e saía pela Vila São Pedro para colocar os irmãos na Kombi. Nossa igreja cabia numa Kombi e trazia eles para o culto. Atendia alguns irmãos, colocava todo mundo na Kombi, levava de volta para casa. E aí começou um trabalho social interessante, porque havia muita pobreza naquele bairro. Então comecei a levar mulheres grávidas que iam ganhar neném para o hospital. E muito interessante. Tive muitas experiências de crianças quase nascerem dentro daquela Kombi, levar pessoas doentes para o hospital. E assim começamos um trabalho social ali, pequeno, mas Deus foi abençoando, abençoando. Você vai entender, queria te contar como nasceu a visão de generosidade da Shalom, que é uma igreja generosa até hoje, né? Como era muito pobre, os irmãos faziam pastel para vender, cachorro-quente para arrumar dinheiro, né, para melhorar o caixa da igreja, e a gente fazia algumas reforminhas que queríamos fazer lá. E aí eu fui vender no seminário, né, uns convites de cachorro-quente, encontrei um pastor, muito amigo meu, e aí eu ofereci para ele. E ele falou: Odilon, não vou te ajudar. Eu achei, isso que ele era meu amigo. Ele falou: não vou te ajudar, não vou comprar nem um convite para... Era uma feijoada, não vou comprar nem convite dessa feijoada. Não vou te ajudar. E eu fiquei desapontado com ele. E é muito ruim quando você vai vender uma coisa, né? Você com a síndrome de pobre, esperando que alguém te ajude, alguém te trata, você se sente um pouquinho rejeitado. Não é só o produto que você está vendendo, é você mesmo. Ele falou: não vou te ajudar. Ele falou assim: eu quero que você saiba, você está começando o ministério, e tem um jeito de Deus abençoar uma igreja. Não é vendendo essas coisinhas aí, Odilon. Você tem que ensinar a sua igreja a ser dizimista e ofertante. É assim que Deus prospera uma igreja. Olha, aquela palavra entrou dentro de mim, talvez por meio da decepção, ou não tendo outra opção. Mas eu decidi, vai ser assim. No outro domingo que ia ser feijoada, eu falei: gente, essa feijoada vai ser de graça, ninguém vai pagar nada. Ninguém vai pagar nada. Nós vamos trazer as pessoas para a igreja e vamos comer essa feijoada e Deus vai abençoar. E esse povo comeu a feijoada e começou a ofertar. E até hoje, né, essa história da Shalom, uma igreja generosa, que tem muita comida, né, Fabrício? Verdade. Que tem muita abundância e nunca faltou provisão. Deus sempre deu, a partir daí deu muita provisão. E essa é um pedacinho da nossa história aí, Fabrício. Legal, né, pastor? É bom poder relembrar
e ouvindo, né, hoje, agora à tarde, vendo o DVD dos 20 anos, e saber que Deus também me deu o privilégio de poder, né, estar junto com a igreja, com a nossa organização, vivenciando não só 20 anos, mas também 30 anos. Então o pastor chegou do Rio Grande do Sul em 83 para cá, para o Paraná, né, Curitiba. Eu, em 83, eu era um bebezinho, estava nascendo em 83 ainda, né? Mas lá perto de 87, quando o pastor então assumiu a Igreja Batista no Jardim Urano, fui morar logo do lado da igreja, em 90, isso mais ou menos. Então eu cheguei na Shalom em 1990. Não precisa fazer muita conta, né, irmão? Você já vai descobrir minha idade, tá bom? Mas cheguei nessa época de 90, onde a igreja estava realmente numa expansão de crescimento. Eu já tinha, acho que mais de 100 pessoas, ainda nós não tínhamos os 3 cultos. Então pude vivenciar, né, todo esse contexto da Shalom, de 3 cultos, de avivamento, de primeiro encontro com Deus, tanta coisa que Deus fez na Shalom, né, e vai continuar fazendo. E para mim hoje, né, como pastor aqui em Araucária, eu sempre falo quando nós estamos fazendo a Aliança de Membresia, que é o curso, né, pastor, que nós temos aqui na igreja, na Shalom Global, né, que nós fazemos para receber os nossos irmãos que estão, né, querendo congregar nas nossas igrejas. Eu sempre conto uma boa parte dessas histórias. Eu falo, irmãos, como é gostoso poder vivenciar e saber que eu estive lá em muitas delas e ver aquilo que Deus continua ainda fazendo, né, pastor? Então, eu cheguei na Shalom em 90. Fabrício, vou contar uma coisinha. Desculpe te interromper, mas eu lembro e queria contar para vocês quando o Fabrício chegou na igreja. Pensa num menininho feio, mas arrumadinho. Pensa num menino feinho, baixinho, mas... né? Pequenininho, baixinho, como assim? Não, quando eu falo feinho é só para criar um ambiente. Sabe, mas aquele menininho arrumadinho, aquele menininho educado, aquele menino que você olha e você sabe que é um menino obediente, um menino de família, um menino humilde, um menino que a impressão ou vai dar muita coisa ou não vai dar para nada, mas o coração é grande. E eu vi o Fabrício ficar adolescente na igreja, eu vi o Fabrício ficar jovenzinho, nascer um bigodinho, eu vi ele se tornar um rapaz, eu vi ele começar, né, a trabalhar e sempre ajudando. Eu falo uma coisa para vocês, todos esses anos que eu pastorei o Fabrício, que já são muitos anos, esse menino nunca me deu trabalho. Eu nunca tive nem um dia, né, de alguém me falar, olha, o Fabrício está aprontando alguma, o Fabrício falou mal de alguém, o Fabrício não quis seguir uma direção, o Fabrício não quis ajudar lá na chácara, o Fabrício... nunca. Todos esses anos eu falo, o Fabrício foi esse filho que tem me dado muita alegria mesmo, sempre trabalhou muito. Depois ele veio trabalhar de tempo integral, começou como office boy ali no escritório, e sempre do mesmo jeito, sempre. Assim como vocês conhecem o Fabrício hoje, são pastoreados por ele, junto com a Camila. Esse é o Fabrício que eu conheci, e eu te agradeço muito, Fabrício, pela lealdade, pelo coração prestativo, por ser um homem confiável, trabalhou no escritório, né, tendo tanta informação, sabendo de tudo que acontece na Shalom, mas um menino extremamente confiável para a informação, confiável para recursos financeiros, né, confiável de pessoas, foi líder de célula, foi supervisor, cuidou de muita gente, e sempre esse coração, né, lá já era um homenzinho de Deus, né, mas agora o homem de Deus, que eu tenho muita alegria, Fabrício, de relembrar essas histórias aí com você. É muito gostoso, né, pastor? Eu creio que nesses dias que nós vamos conhecendo a Shalom, vão surgir várias histórias que a gente
talvez deixou guardado na memória, e às vezes não lembra mais, né, por tanta coisa, e vai ser tão gostoso poder relembrar essas histórias que nós já passamos, né? Por isso que o tema é Conhecendo a Shalom, né? Muitos irmãos aí que estão chegando na nossa igreja nesse tempo, chegaram no decorrer desses dias, alguns não conhecem. E quando nós começamos a compartilhar essas histórias, eu sempre falo na nossa aliança de membresia aqui na igreja, nós somos uma igreja que tem uma raiz, ela tem um DNA, né? A nossa igreja, ela tem um pastor, um homem de Deus, um homem que ouve a voz de Deus, e, né, pastor, eu me orgulho de poder fazer parte da equipe pastoral, me orgulho de saber que a nossa igreja está fazendo 33 anos, uma igreja 100% honesta, nunca ouvimos falar mal da nossa igreja em nenhuma área. E sempre quando nós falamos o nome do pastor, ou as pessoas nos procuram falando, né, com relação a Shalom, ao pastor Odilon, pela glória, pela graça do Senhor Jesus, sempre são referências excelentes que nós temos. Né, recebemos aqui na igreja irmãos que vieram de outras cidades, recomendados pelos seus pastores. Olha, procure uma Shalom para onde você está indo, procure conhecer o pastor Odilon, a equipe pastoral aqui, são homens de Deus realmente, né, pastor? Então, para nós é um privilégio poder caminhar na Shalom, caminhar nessa visão que Deus tem nos dado. E eu sou muito grato a Deus, realmente cheguei ali no ano de 90, pequenininho, né, com um calção apenas, chinelo de dedo, como eu contei na festa da família. E algumas irmãs, né, foram na minha casa lá, conversar com a minha mãe, e falaram, nós queremos cuidar do Fabrício, nós queremos que ele continue nos cultos, continue congregando conosco. Então eu sou muito grato a Deus porque fui bem acolhido e creio, né, pastor, que isso sempre teve no seu coração, no coração da pastora Sinorá, da sua família, de cuidar muito bem naquele tempo, né, a gente conseguia ter relacionamentos próximos com o pastor, todos nós daquela época, e depois a igreja, claro, foi crescendo, os irmãos às vezes alguns não podem ter esse contato tão próximo, mas de conhecer essa história e realmente saber que a nossa igreja, o slogan que nós temos realmente é amor e cuidado. E é muito, muito bonito poder ver isso acontecendo nas nossas vidas, né? Então, eu cheguei em 90 e me batizei em 1997. Não sei se o pastor vai lembrar onde que foi meu batismo. Aonde? Nós não fazíamos na igreja. Aonde foi seu batismo? Foi na Igreja Batista de Vila Centenário. Ah, eu lembro. Eu me batizei naquele ano, Michel Desbecel, né, alguns amigos tão preciosos que Deus nos permite ter relacionamento até hoje se batizaram naquele batismo lindo, né, que nós tivemos lá. E quando eu pego sempre a minha foto e olho, eu me lembro até hoje, né, meus pais não puderam ir no meu batismo e eu não ia ter nenhuma recordação. E o Nelson Gaúcho nem me conhecia direito. Eu falei, Nelson, você pode tirar uma foto quando o pastor estiver me batizando? E ele falou, claro, ele foi, tirou aquela foto e quando ele me entregou alguns dias depois, eu fiquei tão grato a Deus, né? Tenho ela guardada aqui nas minhas recordações. E me lembro até hoje daquele dia, né? Um dia frio, era um sábado, e os batismos geralmente estavam sendo feitos na Centenário, e é muito, muito precioso poder também lembrar desse momento tão gostoso, né? E aí cresci na Shalom, como o pastor Odilon já compartilhou, né? Passamos por tantas situações na Shalom, servi em alguns ministérios também, até quando Deus me chamou para servir tempo integral. Eu lembro das nossas conversas, né, tudo que Deus estava fazendo naquele tempo, e Deus falava, né, olha, ardia no meu coração de vir para ministério, para estar pastoreando, estar cuidando, e aí o pastor falou assim, olha, eu tenho uma oportunidade para você, mas é no escritório, né? E eu falei, mas eu trabalho no escritório há anos, pastor, eu quero sair de trás do balcão, eu quero... E o pastor falou assim, não, é o momento que eu tenho para você. E graças a Deus, né, que eu ouvi a voz de Deus também naquele tempo, e como o pastor falou, né, sempre procurei ser, né, um funcionário, né, exemplo, um servo na igreja exemplo. Graças a Deus, posso hoje ter esse respaldo do pastor, que é autoridade sobre a minha vida, e isso hoje atinge a nossa igreja aqui também em Araucária, né? As pessoas me conhecem e é tão gostoso poder comentar dessa história, dessa trajetória que nós temos aí como Shalom, né? Estamos, começo do mês agora, né, pastor, fez 3 anos que eu e a Camila viemos pastorear tempo integral a igreja.
Então já faz 3 anos que nós estamos aqui na cidade, servindo, a igreja rompendo e crescendo, porque nós entendemos como é importante estar debaixo da autoridade pastoral, né? Conhecendo e sabendo que o pastor é a nossa autoridade, né? nas nossas vidas. Então é muito gostoso poder desse momento, e sou muito grato de ter você, pastora Sinorá, né? Como pastores na nossa vida, nos conheceram, fizeram nosso noivado, nosso casamento, e tantas histórias, consagraram o Tito, vão consagrar a Bela também, e vai ser tão gostoso quando a gente puder relembrar essas histórias para os nossos filhos, né? Eu já ensinei, pastor Odilon, o Tito te chamar, então quando nós estamos aqui assistindo a live do culto, domingo de manhã, eu falo, filho, quem tá lá? E ele fala, Odilon Vergara, é uma bênção, um menino bem inteligente. E aí sempre quando ele vê o pastor aí online, ele chama o seu nome, é muito gostoso poder saber, né, que você tem sido essa referência, né, pastor? Eu creio que esses 33 anos que você está à frente, sempre conduzindo com a graça de Deus, com muita sabedoria. Eu lembro da igreja pequena e tantas decisões o pastor precisava tomar, e realmente a ação social ela foi muito forte, continua sendo até hoje na nossa igreja, né? Eu lembro da cooperativa, né? Eu lembro do Céu Aberto, tantas outras oportunidades que Deus ministrou no coração do pastor, e o pastor teve essa iniciativa, né, de estar sensível para ouvir a voz de Deus e nos conduzir naquele tempo. E até hoje, tantas novidades que acontecem, né? Você lembra quando nós criamos a Lavoura de Deus? Você lembra? Lembro, pastor, lembro. A Lavoura de Deus eu acho que foi uma das primeiras ações assim, mais fortes, né? A gente procurando. Então a ideia era, eu acho que a gente já tinha os 3 cultos, a igreja estava crescendo e também chegando muitas pessoas pobres, necessitadas, mas a ideia era que, baseada em 2 Coríntios capítulo 8, aquele que colheu de mais não teve sobra, e o que colheu de menos não teve falta. Então, eu lembro que, na época, para ter bolachinha recheada em casa era um evento, né? Era uma coisa... Ter iogurte em casa era um negócio assim. E aí a ideia era que os irmãos, ao irem à igreja domingo, levassem alguma coisa da sua despensa para repartir com aqueles que tinham menos. Então, tinha uma mesa grande lá no fundo do templo antigo, Fabrício. E aí eu lembro que as pessoas chegavam e iam colocando as coisas lá. Um trazia café, outro trazia bolacha, outro trazia arroz, outro trazia açúcar. E aí, quando terminava a reunião, as pessoas que tivessem alguma necessidade, elas podiam ir lá e se servirem daquela mesa e levarem as coisas para casa. Foi um tempo bem gostoso mesmo, né, que nós vivemos. E o povo sempre correspondeu muito, muito bem. É verdade, né, pastor? E eu creio, né, que a diferença, né, que todos nós sabemos que Deus tem feito na Shalom é através da sensibilidade de ouvir a voz do Espírito, né? E aproveitando, vamos entrando aqui já no segundo momento que eu gostaria, a gente poder relembrar, né, no meio dessa trajetória, algumas histórias que marcaram a sua vida como pastor. Eu vou falar a minha primeiro, né, que me marcou em todos esses anos da Shalom, que todo mundo sabe, quando chega no seu escritório, tem, né, uma plaquinha em cima lá na parede, uma folha em branco, com a sua assinatura, onde você, naquele culto, você entregou, né, a condução da igreja nas mãos do Espírito Santo. E eu estava naquele culto e foi algo sobrenatural que Deus fez. E a gente sabe que depois daquilo, tantas coisas Deus fez na Shalom e continua, né, fazendo até nos dias de hoje. Mas essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de ouvir o Espírito Santo. Lembro também quando nós fomos comprar o nosso terreno, né, que o pastor ouviu a voz de Deus também e pegou a chave do seu carro, entregou o seu carro para a igreja, confiando que Deus levantaria mais 9, 10 irmãos, e aqueles irmãos foram também naquela noite, entregaram as chaves, e podemos dar, né, acho que era a primeira entrada na compra do terreno. E eu me lembro, uma das coisas que não sai da minha mente, e foi muito bom relembrar hoje pensando nisso, um culto na tenda,
onde o Pedrinho e a Marili colheram um carro. Gente, para mim foi algo sobrenatural, né? De saber que todos aqueles irmãos que tinham plantado, semeado naquela noite para comprar o terreno, já que Deus tinha abençoado, tinha prosperado, e ainda não tinha chegado essa bênção na vida do Pedrinho e da Marili. E eu lembro sempre, quando eu ia para a igreja, ia a pé até a David Taus, né? E passava na frente, o Pedrinho e a Marili ia comigo, alguns irmãos nos acompanhando. E aquela noite foi muito marcante de ver realmente o que Deus estava fazendo na vida dessa família, né? Então eu queria que o pastor compartilhasse, né, algumas histórias que marcaram a sua vida nesse momento todo de trajetória, nesses 33 anos. Talvez tem muitas, né? Talvez não dá tempo de contar todas, mas eu creio que quem está aí nos vendo vai poder ser edificado também e vai poder relembrar de algumas coisas bem preciosas. Fabrício, essa graça de termos o Espírito Santo ao nosso lado, falando conosco, nos guiando. Romanos 8,14 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Essa possibilidade, né, de deixarmos Deus agir. E esse fato que você lembrou do Pedrinho é muito interessante, porque foram 10 irmãos que doaram os seus carros. E aí eu lembro, eu tinha doado meu carro também, e um sábado à noite eu estava indo para fazer um noivado. Eu não lembro de quem que era esse noivado, mas eu não tinha, estava sem carro. E era ali para o lado, eu morava ali perto da tua casa, e era ali para o lado do Chachinha, não sei, era numa casa, eu não lembro de quem que era. Mas eu estava indo a pé e eu estava atrasado pro horário do noivado, rapaz, e andando rápido. E parece que quando você tem pressa, né, a coisa não rende. E eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, Deus, eu tenho costume de não chegar atrasado em nenhum compromisso. Eu vou chegar atrasado num noivado, uma coisa que eu aprecio tanto, eu não queria. Eu falei, Deus, eu queria fazer um pedido para o Senhor. Eu queria, olha, Deus, eu não vou te pedir um carro assim, mas me dá uma coisa que ronque, que eu ande mais rápido. Pode ser até um porco, mas que eu consiga chegar, que eu consiga chegar mais rápido. Isso foi no sábado. No domingo, nós tínhamos aquele jejum de 9 às 3 da tarde. Uma vez por mês, a gente fazia aquele jejum, lembra? E aí nós começamos o jejum às 9 horas, e não tínhamos tantos líderes como hoje temos, e eu estou dirigindo aquela reunião das 9 horas, terminamos o culto da manhã, eu continuei dirigindo a reunião, e dirigia, era 1h da tarde, 1h30, 2 horas, 2h30. Quando eu olho no relógio, faltava 5 minutos para as 3. Já ia terminar, falei, meu Deus, falta 5 minutos, olha quanto tempo já passou. Agora, alguma coisinha que eu faço agora, já vai dar o tempo para a gente terminar a reunião. Eu pensei, eu vou falar de um versículo bíblico, deu um branco na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, não, então vamos cantar um cântico, eu estou pensando. Aí, quando eu vou pensando no cântico, dá um branco na minha cabeça. E eu não consigo pensar em nada para preencher aqueles últimos 5 minutos. Eu fico assim, nada funciona na minha cabeça, não tenho uma ideia. Eu já tinha dirigido quase 6 horas de reunião e agora eu não tenho um pensamento que me permita dirigir 5 minutos de reunião. Eu fico desesperado dentro de mim, ninguém sabe o que está acontecendo, mas isso está acontecendo comigo. Eu pego o microfone e solto em cima do púlpito, e nisso levanta um irmão da congregação lá de baixo e vem até onde eu estou e pega o microfone. E ele diz assim, eu estava vindo de Joinville ontem à noite, eu tinha comprado um carro, eu estava nesse carro, e quando eu estava subindo a serra, o Espírito Santo falou comigo, esse irmão falou. E ele disse, preste atenção, o meu servo ficará em silêncio, ele não falará nada por um tempo, e quando ele ficar em silêncio, eu quero que você faça tal coisa. Aí esse irmão chegou lá na frente, pegou o microfone e disse, olha, Deus me falou que ia te deixar em silêncio, foi Deus que silenciou você, para que eu fizesse o que Deus me mandou fazer.
o carro que eu comprei em Joinville ontem, Deus me mandou entregar para você. Aí ele me deu, era uma Ipanema cinza. Ele me deu esse carro. Exatamente. Você lembra disso? Falou esse carro. E aí eu fiquei, meu Deus, eu fiquei maravilhado com tudo aquilo que Deus fez naquela noite. E depois, lá passou um tempo, eu estava no escritório, eu acho que preparando para o casamento do Samuel e da Adriana. E aí eu estava, o meu escritório ficava ali na Alferes Pedro Magno de Barros para frente da rua, e eu estou ali preparando o casamento, escrevendo algumas coisas, e as pessoas começavam a subir para o casamento. Nisso passa o Pedrinho, a Marili e os 4 filhos, a pé. Isso já tinha passado um ano que eles tinham doado os carros. E quando o Pedrinho passa, o Espírito Santo fala comigo, meu filho, aquele carro que eu te dei por um tempo, eu quero que você doe para esse servo que passou aí. Foi esse domingo que você mencionou que aconteceu. Então, essas coisas do Espírito Santo são fantásticas. E eu vou contar só outra que, claro, tem coisas demais nessa área de intimidade com o Espírito Santo, mas essa também foi. Nós já estávamos lá em cima, no Xaxim, no Tadel, com muita gente, muitos líderes, aquele movimento todo, né? E eu chego numa terça-feira, tem um grupo de irmãos, né? Tinha gente para tudo que é lado. Na entrada do lado direito tinha um grupo, uns 5 ou 6 irmãos, orando e chorando. Mas chorar e orar na Shalom não é uma coisa muito estranha, mas me chamou a atenção, porque já era no começo da reunião. Aí eu chego ali perto e eu perguntei para o irmão, o que está acontecendo aqui? Aí o irmão falou assim, roubaram o carro desse irmão. Era um líder de célula, bem pobrezinho, que ele tinha uma Paraty velho e tinham roubado. Eu perguntei, tem seguro? Não, não tem. E aí, aquele Tadel, a gente orou muito para Deus restituir o carro daquele irmão. No outro dia não restituiu, e isso era quarta-feira, e eu fiquei muito assim, pensando, meu Deus, ele trazia tantas pessoas para a igreja com aquele carro, não tinha seguro. Aí, à tarde, lá no salãozinho marrom, a gente tinha uma reunião de pastores, né, da Shalom, e aí eu estou ali orando, né, nós falei, gente, vamos orar para Deus devolver o carro daquele irmão, e eu estava muito compadecido. Nos ajoelhamos ali, acho que uns 5, 6 pastores, eu não sei, ficamos orando. De repente, o Senhor fala comigo. Deus fala comigo e diz assim, fala para o meu carro dele, para esse irmão. Aí, rapaz, eu falei, meu Deus, que estranho. E eu sei que na época o Júnior tinha acabado de pagar um carro, ele tinha um Voyage, esse irmão tinha uma Paraty, que roubaram. Aí eu falei, Júnior, Deus falou comigo. E Deus falou comigo sobre você. Deus mandou eu te dizer que é para você doar o seu carro para o irmão lá. E aí o Júnior ligou para a Andréia, e a Andréia concordou. Eu lembro que ele foi lá no estacionamento, era um dia frio. Aí ele pegou a chave do carro, os documentos e trouxe. Mas pensa numa oferta chorosa, porque aquilo custava demais para ele, né? Ele falou, não, eu sei que você é um homem de Deus, Deus falou com você, está aqui. Aí entregou o sacrifício ali, eu peguei a chave do carro, os documentos, pusemos ali, vamos orar, consagrar. Eu falei, Deus, que coisa, né? O Júnior com o coração partido, eu muita compaixão, mas Deus mandou fazer e fizemos. Aí estamos ali orando. O Espírito Santo vem falar comigo, meu servo, agora eu quero que você dê o seu carro para o Júnior. Eu tinha um cadete muito bom, rapaz. Aí eu dei o cadete para ele. Então, essas coisas do Espírito Santo assim são fantásticas, né? São muito lindas, esta obra que Deus faz. E a gente lembrar sempre nos dá muita vontade de sermos guiados e cheios do Espírito Santo, porque ele cria cada história e cada testemunho que marcam as nossas vidas, com certeza. Sim, sim. Pastor, eu creio que são tantas histórias, né, que a gente vai lembrando e saber que em todas elas foram direcionadas pelo Espírito Santo. E eu lembro, né, desde quando nós começamos, como entrou o avivamento na nossa igreja, da forma que entrou, ele conduzindo todas as coisas. E é tão interessante para aqueles que estão nos
vendo aí hoje à noite nessa live, entender todo o processo que a Shalom passou. Hoje as pessoas às vezes chegam ali no David Taos, vê o prédio e falam, meu Deus, já sempre foi assim, né? Não, teve uma trajetória, teve um começo, teve, né, um casal que acreditou numa visão de Deus, que humanamente tinha os seus planos, mas Deus tinha os planos dele e fez com que tudo isso acontecesse. E o pastor hoje, com a pastora Sinorá, né, toda a sua família, essa referência que é para todos nós. E eu sempre falo aqui na igreja, irmãos, como eu quero a cada dia aprender a estar sensível ao Espírito Santo, a ter um coração como o pastor Odilon tem, de estar sensível a ouvir a voz de Deus, em momentos tão específicos, às vezes, no culto, que nós, como pastores, às vezes dirigimos, e a gente acha que é a nossa carne que está falando, é o nosso eu que está querendo direcionar, mas quando eu sempre olho para o pastor Odilon, para a sua família, eu sempre olho com esses olhos espirituais. E eu falo, Deus, o Senhor quer falar algo, então deixa eu parar aqui também, e eu quero estar sensível, eu quero entender o que o Senhor tem para as nossas vidas como igreja, né, pastor? Então, relembrar toda essa trajetória para nós faz dizer, valeu a pena e continua valendo a pena ser fiel nessa casa. Valeu e vale a pena ser membro da Shalom. E eu me lembro, né, pastor, no dia, numa dessas reuniões aí de oração, até as 3 horas da tarde, que foi quando nós fomos ver os 2 terrenos que o pastor já tinha visto para nós comprarmos, né? E eu lembro, nós fomos no primeiro, e alguns irmãos, né, não gostaram muito do local, e quando nós fomos para o segundo também, mas algo interessante que o pastor usado pelo Espírito Santo fez, né? Talvez outros pastores, ou talvez eu faria, né? Irmão, vamos fazer uma votação agora, todo mundo levanta a mão, mas o pastor foi muito sábio naquele dia, né? O pastor falou, olha, todos com os olhos fechados. Então, quem é a favor da compra do terreno 1, levante a mão. E quem é a favor da compra do terreno 2, levante a mão, né? E só o pastor, como líder, realmente estava ali naquele momento para entender e para ouvir o que a igreja estava esperando, né? Muitos desafios, porque a igreja já estava nos 3 cultos, e aí quando fomos para né, o terreno da David Taos, numa tenda, que quando chovia, né, alagava alguns lugares, mas era tão gostoso encontrar toda a nossa igreja reunida, adorando a Deus e servindo a Deus naquele culto. Eu me lembro que nós chegávamos já cedo, e tinha ali aquela casinha de madeira na lateral, onde ficavam as caixas de sons, microfones, todo o cabeamento, né? Então a gente já chegava um pouco mais cedo e colocava tudo no carrinho e descia lá naquela tenda, organizávamos tudo e acabava o culto, nós tínhamos que carregar tudo de novo. Então muitos irmãos, né, do som, os voluntários que estavam ali ajudavam naquele momento e se tornou como é até hoje a igreja, né? A nossa igreja Shalom, ela é uma igreja onde os irmãos têm um coração muito disposto a servir. Sempre estão disponíveis para servir, né, pastor? Eu creio que essas histórias, elas continuam marcadas na memória daqueles que presenciaram, e também hoje à noite, aqueles que estão ouvindo, eu creio que é um tempo muito precioso também, né? E o pastor falou algo muito interessante. A nossa igreja sempre foi também conhecida como uma igreja de ação social. E uma das questões de ação social que eu me lembro foi a sua primeira viagem para os Estados Unidos, né, que o pastor conta, e você queria conhecer um banco lá nos Estados Unidos, né? Se eu fosse, eu nem sei o que eu queria conhecer lá, de tão bonito deve ser, né? Um dia Deus vai me permitir estar lá, e vou fazer um tour também. Mas o pastor queria conhecer um banco. E aí chegou no banco, conversou com a gerente lá, conheceu o banco. E o pastor ganhou, né, um cofrinho, acho que de plástico, se eu não me engano, né? Talvez me corrija aí nessa história. E quando o pastor estava voltando no avião, né, o pastor pegou aquele porquinho, né, e falou, Deus, o que eu posso levar daqui para a minha igreja? Que ideia que o Senhor vai me dar, né? E o pastor ali na hora sensível se tornou, eu acho que uma das mais lindas histórias que nós trabalhamos até hoje, que é a arrecadação dos cofrinhos para fazer a grande festa das crianças, né? E nós vemos a alegria que elas têm quando nós entregamos o cofrinho e levam para casa e pintam o cofrinho. Eu me lembro, pastor, né? Trabalhava no escritório nessa época, quando o pastor teve a ideia, e eu fui atrás desses abençoados cofres, né? Então, achei um monte de cofre.
E aí, quando o pastor decidiu, fui lá buscar no fornecedor e falei, não, vem tudo no meu carro, né? Acho que era em torno de 1000 cofres, eu nem lembro a quantidade. E quando eu cheguei, não cabia no meu carro, né? Então eu tive que fazer 3 viagens aí para que pudesse estar no domingo. Mas quando eu sempre vejo esses cofrinhos, né? Eu lembro disso e lembro dessa história do pastor de também estar sensível a ouvir a voz de Deus numa coisa tão simples, mas que hoje faz toda a diferença, não só na sede, mas também nas nossas igrejas e outras igrejas, né, espalhadas pelo Brasil, que não fazem parte da Shalom Global, mas que, né, entendem também essa visão que Deus deu ao pastor, né, tanto ela do cofrinho, como o quilo do amor, tantas outras inspirações que o Espírito Santo te deu, e hoje nós vemos muitas histórias sendo formadas aí no nosso meio, né? Eu vou, se o pastor me permitir, nós temos uns 15 minutinhos ainda. Eu queria liberar para alguns irmãos que estão aí conosco nessa live para fazer alguma pergunta ou lembrar de alguma história. Enquanto isso, a gente vai continuando conversando, né, pastor? Quero te dar essa oportunidade novamente para que você possa se lembrar de mais alguma história, né, nos falar nesse momento, né? A pastora Ivete está falando, olha, tantas histórias nesses anos. É verdade, pastor Ivete. Muitas, muitas histórias. Eu gostaria de lembrar um pouquinho, Fabrício, das pessoas quando elas chegaram, né, na Shalom, assim como você chegou. A chegada do homem da Ivete é muito, muito interessante, porque cada pessoa que chegava, ela era a resposta de oração para a gente. Porque pedimos a Deus o crescimento da igreja. E Shalom sempre foi uma igreja que valorizou muitas pessoas. E a senhora sempre conta essa história que quando o Omar e a Ivete chegaram, a Ivete sempre um pouco mais falante, o Omar é quietinho, né? Ele é um pouquinho mais reservado. Sim. E a Ivete falava na escola dominical e o Omar não falava nada. Aí a senhora inventou na cabeça dela que o Omar era mudo, que o Omar não falava. Até hoje a gente ri muito dessa história, né? Que o Omar era mudo e o Omar é uma pessoa que fala tanto, né? Então nós somos muito gratos a Deus, pessoas que servem com você hoje, né? Aí eu lembro do Elton, né? Com os cabelão comprido, skatista. É verdade. Quando ele chegou na Shalom, pastor, um tempo, só te interrompendo, mas um tempo atrás essa foto veio para nós do grupo. Acho que foi, não sei se foi da nossa igreja aqui ou dos líderes, né? Uma foto do Elton, cabeludo, e todos os irmãos falaram, olha que transformação que Deus fez na vida do Elton, né? Não, é demais, né? Quando a Gil e Tamar, toda essa turma, né? Que hoje são líderes tão importantes, são líderes tão perseverantes, porque são muitos anos de trabalho na casa de Deus, muita gente dedicada, muita gente... Essa é uma obra que eu falo, é uma obra compartilhada, não é uma obra de um homem, de um casal, é uma obra de muitas pessoas. Eu estava domingo passado, né, que a gente fez a entrega do óleo e lá naquele movimento todo do drive-thru, lá na Shalom, e tantos carros, passou mais de 400 carros lá em 1h30. E aí eu estava ali vendo aquelas pessoas, algumas chorando e olhando para aquela... Eu falei, meu Deus, é muita gente fiel, é muita gente de coração apaixonado por Jesus, é muita gente que foi atraída, né, pela glória de Deus e por amor a Cristo permanece. Essa igreja orgânica me encanta, é algo maravilhoso. A história de prédios, tudo isso eu acho muito lindo, mas para mim as pessoas, elas são o maior presente que Deus podia ter nos dado. E vamos viver eternamente juntos, então lá no céu vamos ter muita história para contar, com certeza. Com certeza, né? Pastor, eu sei que nós estamos indo já para o final, quero pedir as suas considerações, mas lembrando dessas histórias e quero fazer compartilhar esse momento tão precioso, né? Eu fui muito abençoado com tantos pastores, todos os anos que eu convivi na sede e tantos líderes, né? Se eu for mencionar aqui, talvez eu vou até esquecer, mas eu me lembro logo quando eu estava
na minha fase de adolescente, que tinha o pastor Osni, pastora Rosângela, eles eram os líderes, né, do Ministério de Adolescentes, e eu cheguei na igreja naquela época, né, e o pastor Osni, eu lembro numa dessas reuniões, ele falou, olha, nós estamos programando um passeio para o Beto Carreiro com os adolescentes, né, e na época eu acho que custava uns R$100 para ir, né, com as despesas e tudo mais. E eu desejei no meu coração, eu falei, Deus, eu gostaria tanto de ir, mas eu não tenho condições. E eu fui orar diante de Deus. E eu me lembro que tinha um determinado dia para que isso fosse fechado as inscrições. E eu me lembro que naquele domingo que encerrou, o pastor Osni acabou o culto, ele veio falar comigo. Ele falou, Fabrício, você deseja ir? Eu falei, pastor, eu desejo muito ir. E ele falou assim, então você vai, porque você está sendo abençoado para ir. Alguém está investindo em você, para você ir conosco nesse momento, né, com os adolescentes. Eu nunca soube quem investiu na minha vida, né, mas me faz lembrar hoje que a Shalom é uma igreja onde há investimento na vida das pessoas, seja ela financeiro, seja ela pessoal. E a Shalom hoje para nós realmente é um lugar onde nós somos abençoados porque há valorização na vida das pessoas. Quantos irmãos nós vemos que chegaram na igreja da forma simples, não tendo às vezes muitas condições, mas o pastor Odilon, né, com o seu olhar, com a equipe, pôde impulsionar essas pessoas. Nós vemos hoje elas, né, sendo tão abençoadas no reino, tão usadas no reino de Deus. Né? Vou falar aqui do pastor Osni, todo mundo sabe dessa história, né, que ele usava suspensório. Então era tão interessante quando a gente viu o pastor Osni chegando com aquela roupa. E tantas outras histórias de irmãos da igreja, mas Deus fazendo sempre uma obra, né? O pastor Osni era do mesmo jeitinho, quietinho, mas quando, né, ele foi assim motivado pelo pastor, né, e falou, Osni, você vai ser um pastor da minha equipe, Deus tem chamado e você vai vir com a sua família, né? E tudo que Deus fez na vida dele, e de todos os pastores, né, que a gente conhece a história, é um momento muito precioso. Então, pastor, quero te agradecer, né, por você ser esse homem sensível à voz de Deus, por nos conduzir, né, nesses 33 anos que a Shalom está fazendo esse ano, por realmente nos abençoar com a sua mentoria, com o seu discipulado, e poder continuar caminhando com você, para nós é um privilégio. Então quero deixar que você faça as suas considerações. Eu gostaria de ficar muito mais tempo, né, porque acho que tem muito mais histórias, os irmãos também poderiam falar, mas precisamos encerrar, né? Fabrício, eu quero deixar o que Paulo escreveu em Filipenses, né, na sua primeira carta, traduz muito, muito, muito o meu coração, traduz os meus sentimentos, traduz os meus pensamentos. Ele diz assim, no capítulo 1, verso 3 em diante, eu graças a Deus por tudo que eu me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. E eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra, ele vai completar até o dia de Cristo. Eu agradeço a você, a Camila, a sua família, os líderes aí de Araucária, essa igreja preciosa, que tem sido uma extensão, tem sido uma continuidade daquilo que Deus começou de uma forma tão simples lá na Vila São Pedro, e que hoje, né, tem crescido e se espalhado com o mesmo DNA. Mesmo nesse tempo de crise agora, eu termino dizendo, né, para vocês, essa foi uma frase que me deram na Shalom, ovelha querida, nós estamos separados como nunca, mas juntos como sempre. Shalom. Shalom, juntos. Nós confiamos em Deus. Fabrício. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Muito bom estar com você. Tchau, tchau.